Você já se sentiu burro com dinheiro? Você sabe o que tem que fazer, você assiste vídeos, você lê, você sabe que tem que gastar menos, poupar, investir, mas na hora H você vai lá e estoura o cartão de novo, você faz o pedido no iFood que não podia, você não consegue guardar nada, e você se olha no espelho e pensa: qual é o meu problema? Por que que eu sou assim? E se eu te dissesse que você não é maluco? E se eu dissesse que o seu comportamento não tem nada a ver com o quanto você é inteligente? Ou, de repente, com o que você sabe? Mas tudo tem a ver com o que você viveu. Essa é a primeira e mais importante lição do livro A Psicologia Financeira. Ninguém é maluco. O autor Morgan Housel diz que suas experiências pessoais com dinheiro são muito mais poderosas do que qualquer lógica que você aprende no livro. A sua história de vida dita os seus hábitos, mesmo que eles pareçam errados hoje, né? Você quer entender como isso é real? Vamos olhar para a história recente do Brasil. Nós temos um hábito que todos nós seguimos sem entender o porquê e dois hábitos financeiros que hoje parecem burrice, mas que já foram 100% lógicos. O primeiro hábito é a compra do mês. Sabe esse costume de pegar o salário no dia 5 e correr para o supermercado para fazer a compra do mês? Isso não existe em outros países, é uma coisa nossa, porque seus pais, seus avós viveram a hiperinflação nos anos 80 e 90. Naquela época, o preço do arroz de manhã era um e de tarde era outro. Se você não gastasse o seu salário inteiro no dia que você recebia, no dia seguinte, seu dinheiro não valia mais nada. Correr para o supermercado não era consumismo, era sobrevivência. E o hábito ficou mesmo com a inflação bem mais controlada hoje. O segundo hábito é guardar dinheiro na poupança. Hoje todo guru de finanças, inclusive eu, fala que a poupança é um péssimo investimento, que perde totalmente para a inflação, né? Mas na época da hiperinflação, a poupança era um dos únicos investimentos que tinha uma regra de correção atrelada à inflação. E ainda tinha mais um rendimento, né? Ela era basicamente o porto seguro, ela era a forma mais inteligente de proteger seu dinheiro. A mentalidade de poupança igual segurança ficou enraizada por mais de 30 anos e até hoje existem pessoas que investem nela. O terceiro hábito é guardar dinheiro no colchão. Esse é o hábito mais maluco de todos. Por que alguém faria isso perdendo para a inflação? Porque nos anos 90 o governo, no plano Collor, simplesmente deu uma canetada e confiscou o dinheiro de todo mundo que estava na poupança. As pessoas perderam a confiança nos bancos. Guardar em casa não era burrice, era a única forma de garantir que o governo não tomaria seu dinheiro. Percebe? Os hábitos que hoje parecem errados, um dia foram decisões certas para sobreviver. A pergunta não é se o seu hábito é certo ou errado, a pergunta é: quando foi que esse hábito fez sentido? Eu mesmo já tive hábitos que, olhando de fora, eram completamente malucos. Eu mesmo já contei a história de quando eu cheguei a ponto de ter a luz da minha casa cortada. Eu ganhava dinheiro, era dono de escola de música, mas a conta não fechava. E quando eu fui botar numa planilha todos os meus gastos, eu descobri uma loucura total. Eu estava gastando um terço do meu dinheiro almoçando fora, no restaurante em frente ao meu trabalho e também tomando café na padaria. Fora que eu não podia ver dinheiro que eu ficava ansioso para gastar. Se você olhasse de fora, você diria: Marcel, você está totalmente maluco. Você está deixando cortarem sua luz para comer no restaurante? Você zerava sua conta por impulsividade? Quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri o porquê disso. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na minha infância, quando eu tinha lá por volta dos meus 4 ou 5 anos. Meus pais me deram um cofre de lata e todo o dinheiro que eu pegava, eu guardava ali. Porém, eu venho de uma família humilde, sempre meu pai me pedia dinheiro emprestado para inteirar alguma coisa ou até mesmo pegar um ônibus para ir trabalhar, né? Com isso, eu prometi para mim mesmo que eu gastaria todo o meu dinheiro antes do meu pai me pedir emprestado. E acabei criando esse hábito. E reproduzia sem entender o porquê, mesmo tendo a consciência que era um problema na minha vida. Então a lição mais importante da psicologia financeira é essa: se você quer mudar sua vida financeira, não adianta só aprender sobre renda fixa ou sobre ações. Você primeiro precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa se perguntar: quais são as minhas crenças sobre dinheiro, o que eu via sobre dinheiro, o que eu ouvia dos meus pais, que hábito eu repito hoje, que foi aprendido pelos meus pais na hiperinflação. E eu recomendo, inclusive, que você faça terapia, ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo e muito mais além do que você acha que sabe de você mesmo. Você não é maluco, você só está usando um mapa velho para andar no mundo novo. Você precisa entender o seu contexto, entender por que você faz o que faz. Só assim você começa a parar de se culpar e começa a remodelar esses hábitos para a realidade de hoje. Então pare de achar que você é burro ou maluco com dinheiro.
O primeiro passo para enriquecer é entender que seus hábitos só são reflexo da sua história. E a boa notícia é que você pode decidir criar uma nova história hoje mesmo. Mas claro que nada disso funciona se você não tiver o básico. E o básico é organizar suas finanças, é criar um mapa novo. É por isso que eu vou deixar essa aula aqui, onde eu ensino uma forma simples de fazer isso. E se você quer começar a construir uma nova realidade financeira, o segredo é aumentar a sua renda. E é por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui para te ajudar. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por tudo e falou!